Esse aqui, ó. É. Não. Pode? Ele ia abrir para as boas-vindas. Ele ia abrir para abrir. Para depois se palestra. Pedimos a todos que permaneçam com os seus celulares em modo silencioso, por gentileza. Senhoras e senhores, bom dia. Em nome do Instituto Futuri de Juventude, Promoção, Turismo, Cultura e Desenvolvimento Sustentável, sejam todos bem-vindos ao segundo seminário Biossegurança e Inovações na Cadeia da Produção da Carcinicultura, um evento que tem por objetivo promover o intercâmbio, transferir conhecimentos e capacitar micro e pequenos produtores rurais com novas tecnologias. Agradecemos aos patrocinadores e parceiros. Este seminário é uma realização do Instituto Futuri e em seu nome registro aqui e agradeço aos patrocinadores que tornam possível essa realização. MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. SEBRAE,
que há 50 anos faz história, constrói e hoje cria o futuro todos os dias. E apoio institucional, a PCC, Associação dos Produtores de Camarão do Ceará. Imprescindível na mobilização, IFCE Campus de Morada Nova, Escola Profissionalizante Marta Maria Gifone. O seminário leva em sua organização a assinatura da Decora Eventos e Tom Maior Eventos, na montagem das estruturas necessárias. Às vezes a gente se pergunta, de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe, vem de quem arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria, mas ninguém Às vezes a gente se pergunta, de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe, vem de quem arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria, mas ninguém
Acaraú, sintam-se acolhidos na nossa cidade. Cidade esta que tem um grande potencial nessa área, né? É uma área ainda em desenvolvimento e o Acaraú com certeza foi já há muito tempo que teve essa iniciativa, né? Os empresários acarauenses da criação de camarão em cativeiro. E é uma atividade a ser realmente estudada, precisa ser inovada e requer estudo. Daí a importância de um seminário desta natureza, né? Para que a gente possa evoluir, para que a gente possa aprender mais, obter mais dados, que é tão importante, que está o companheiro representante da AG tem feito esse trabalho de se aperfeiçoar. Então, assim, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao Acaraú e um excelente seminário. Obrigado. Ouviremos agora a palestra Segurança do Trabalho aplicado na carcinicultura. Palestrante Francisco Eduardo de Oliveira Maciel. Desfazemos a mesa e vamos à palestra. Bom dia a todos. Vocês conseguem me ouvir daí? Ok. Então, eu sou Eduardo, né, mais conhecido como Eduardo Maciel. Assim como vocês, escolhi a pesca, né, como graduação. Sou engenheiro de pesca por formação pela Universidade Federal do Ceará. Eu me graduei em 2003 e, na época, existia uma verdade, e essa verdade eu consigo enxergar até hoje, que a pesca era o curso do futuro. Vocês já ouviram isso? Alimentos são os cursos que mais geram condições de emprego, tá? E de satisfação para quem está trabalhando nessa área. Então, quando eu enxerguei essa condição, eu busquei me especializar nessa área. E, de repente, eu estava envolvido com uma série de fatores, uma série de situações, e gostava de dar aula desde o início. Então, fui imediatamente para o campo. Então, desde o primeiro semestre, eu já estava ministrando aulas pelo Senar, que é um Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, uma excelente empresa de se trabalhar. E lá eu comecei a desenvolver trabalhos voltados à parte de carcinicultura e piscicultura e processamento de pescado e uma série de outras coisas. Em seguida, o mercado me chamou para outras formas de conquistas, né? Aprendizado, especializações, início de mestrado. E aí eu encontrei a segurança do trabalho. Quando eu encontrei essa área, aí eu me apaixonei mais uma vez e disse: o que eu posso fazer com a segurança do trabalho e a pesca? E aí comecei a estudar maneiras e formas de conduzir uma situação melhor para o trabalhador. O que é melhor para um trabalhador? Trabalhar num ambiente seguro ou num ambiente inseguro? O que vocês acham? Num ambiente seguro. E a gente sabe que quem trabalha na carcinicultura tem vários fatores que podem causar o adoecimento do trabalhador, sim ou não? Vocês podem citar alguns? Sol, o que mais? Não ouvi. Produtos químicos, né, da despesca, metabisulfito, tripolifosfato de sódio, o que mais? A gente consegue se livrar desses elementos? Não. Infelizmente, na cadeia produtiva, a gente tem que se adaptar a eles. E qual é a melhor forma de se adaptar a esses elementos? Conhecendo eles. Vocês concordam? Se eu conheço um risco, eu posso me acondicionar aquele risco. Eu posso interpretar esse risco como um perigo que eu não quero estar perto, ou eu posso me preparar tecnicamente para ele. Certo?
E qual a melhor forma da gente se preparar para um risco? Primeiro, conhecimento, né? Eu tenho que conhecer a fundo esses riscos que eu estou exposto. E segundo, eu poder utilizar alguma coisa que vá me neutralizá-la. São chamados normalmente de EPIs, tá? Nessa palestra de hoje, eu queria que vocês iniciassem ela pensando o seguinte: de que forma eu devo iniciar a minha atividade corretamente? Vocês todos são alunos do curso técnico, certo? E do curso superior de engenharia de pesca. Tá. Tem alguém aqui de algum outro curso que não seja esse? Zootecnia, que mais? Agronomia, muito bem. Tem mais alguém aí? Não ouvi você. Zoologia. Biologia. Tá. Então, cada um de vocês, em algum momento da vida de vocês, vocês vão poder estar no campo. E estando no campo, vocês vão orientar as suas equipes de que forma vocês devem atuar seguramente. Por quê? Por que eu tenho sempre que pensar em segurança? Por vários fatores, pessoal. O primeiro fator é o humano. Tá? Eu tenho que proteger o meu trabalhador. Certo? Eu tenho que proteger sobre todas as possibilidades. Segundo, eu tenho que proteger o empregador. Como é que eu protejo o empregador? O simples fato de eu proteger o empregado, indiretamente eu já estou protegendo o empregador. Porque eu vou ter melhor condição financeira, não vou ter passivos trabalhistas, processos judiciais, tá certo? Eu não vou ter doenças ocupacionais, essas coisas que vocês geralmente teriam se vocês não trabalhassem de forma segura, certo? Então a segurança ela tem que entrar na mente da gente de uma forma que todas as ações que vocês fizerem ou que vocês irão fazer vão ser voltadas aos fatores humanos. Sempre a maior conquista de vocês é vocês colocarem na cabeça de um produtor rural que está acostumado a trabalhar sem nenhum EPI. Ele acha até que é incômodo para ele trabalhar com EPI. O fato dele fazer aquilo para garantir a saúde e segurança dele e da família dele. Porque se ele for um pai de família, a cadeia toda vai embora, não vai? Se ele se acidentar, se ele não tiver condições financeiras para custear a família, então todo mundo perde. E o empregador perde porque ele vai ter prejuízos em relação a processos, certo? E o que mais eu quero que vocês entendam hoje, que quando vocês começarem a trabalhar nessa área, sempre procurem especialistas da segurança do trabalho que vão nortear o trabalho de vocês, certo? E aí, para nortear mais ainda, para vocês terem uma noção do que eu estou falando, aí eu vou iniciar aqui falando sobre alguns itens, algumas normas, ou alguns laudos, ou alguns materiais que vocês precisam enxergar como fato e como presença diária na vida de vocês, tá? Então a gente vai começar aqui, ó, pensando o seguinte. Opa! Normas regulamentadoras. Todo mundo aqui já ouviu falar de NRs? Sim. Quem nunca ouviu falar de NR? Norma regulamentadora. As normas regulamentadoras, pessoal, são normas que foram retiradas da CLT, Consolidação da Lei do Trabalho. E essas normas, elas estabelecem princípios legais, tá? Você só vai conseguir trabalhar de forma correta se você conhecer as normas, tá? São 37 normas de segurança do trabalho hoje no Brasil. Elas estão sendo atualizadas. Isso é legal porque por muitos anos a gente trabalhou com normas defasadas. Normas que estabeleciam limites de tolerância que na atualidade a gente não conseguia atender. E aí a gente não conseguia dar conta das condições favoráveis. Tá? E elas estão sendo atualizadas constantemente. E aí esse ano
uma norma foi atualizada. Aliás, várias, mas uma em particular que vai impactar diretamente com o trabalho da gente nessa área de vocês, que é a ANR1. Antes a gente tinha uma ANR9 que falava de riscos ambientais. Hoje a gente tem uma ANR1 que fala de PGR, GRO, PGR, TR, trabalho rural. Ela está diretamente ligada à NR31, que é a atividade rural, e ela traz para vocês condições muito interessantes, tá, que conduzem o trabalho correto. A norma que vai dar início à atividade de vocês. Então, eu sugiro que vocês tenham essa norma sempre à disposição. Ela está lá no site da enit.gov e ela está atualizada. Então, o que vocês precisam fazer? Conhecer essa norma, criar dentro dela um vínculo muito próximo à NR31, que vocês nunca vão deixar de vivenciar essa norma 31, é a norma do rural, é de vocês, é nossa, tá? E a partir daí a gente vai conduzir as outras normas que vão chegando de acordo com as necessidades. Por exemplo, a gente tem NR12, NR13, NR15 que fala de insalubridade. Quando vocês falaram dos riscos, lembram dos riscos que vocês acabaram de falar para mim? Os riscos têm que estar elencados na NR15. Tá? Amanhã vocês vão ter uma palestra sobre riscos de eletricidade na carcinicultura. Olha que legal. Aí está lá dentro da NR16. E aí dentro dessas normas vocês vão entender por onde vocês devem ter mais atenção com o trabalhador. Tá? Vocês serão gestores e dentro do perfil de vocês vão ter que encontrar elementos dentro das normas que diminuam os riscos para os trabalhadores, tá? E com isso você garanta a qualidade de trabalho, a qualidade financeira do seu empregador ou de vocês próprios, né? Caso vocês queiram entrar nessa cadeia produtiva como empregadores, né? Muitos dos meus colegas da segurança do trabalho e da pesca hoje são empresários, donos de áreas, né, que cultivam tanto a parte de carcinicultura, piscicultura, né, cultura de modo geral. Tá certo, pessoal? Então, assim, dentro dessas condições, a gente precisa enxergar as normas como parceiros de cada um de vocês. Tá? E vocês vão se apaixonar por elas a partir do momento que vocês começam a consultar essas normas, a vê-las na prática, certo? Eu trouxe essa imagem, que aparentemente é uma imagem com bastante item, né, para ser trabalhado, e ela nos mostra ali a base, um guarda-chuva. Vocês estão dentro dessa condição aí, tá? Então, todas as áreas hoje, todos os itens das normas que vocês vão precisar conhecer estão debaixo desse guarda-chuva aqui, tá certo, pessoal? Então, inicialmente, o que é que a gente enxerga lá? Ó? A gente vê, ó, Programa de Gerenciamento de Riscos do Trabalho Rural, né, PGR-TR, é a primeira norma, tá? PGR-NR1, tá? A partir dela, vocês vão ter que conhecer, vocês vão ter que conhecer as outras normas que estão relacionadas. Por exemplo, NR7 fala de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Ora, o PGR fala dos riscos, lembra? O PCMSO vai falar das doenças relacionadas àqueles riscos. Vamos lá, pensar junto. Se eu trabalho num ambiente ruidoso, com bastante ruído, eu posso gerar uma doença ocupacional. Que doença seria essa, pessoal? Perda auditiva, certo? Se eu estou lá na radiação não ionizante, lá no sol, o dia todo, né, sem protetor solar, eu posso adquirir alguma doença ocupacional, sim ou não? Qual seria? Câncer de pele, muito bem. O PCMSO ele vai estabelecer quais são os critérios que vocês devem ter para aquela atividade. Se vai ter o uso de equipamento de proteção individual, se vai ser necessário fazer exames complementares a cada tantos meses, normalmente é
radiações é a cada 6 meses, tá? Outros riscos, eles variam de 1 ano até 2 anos, tá certo? E aí, em seguida, a gente pode ver, ó, CIPA-TR. Vocês já ouviram falar de CIPA? Comissão Interna de Prevenção de Acidente? Para a área rural, existe uma CIPA-TR, CIPA do Trabalho Rural. Normalmente, empresas com dimensionamento, com uma quantidade X de funcionários, é obrigada a ter CIPA, tá? E essas empresas, elas precisam treinar essas pessoas para que elas conduzam a segurança do trabalho entre elas. Então, ali vai ter responsáveis pela segurança do trabalho. Muitas vezes, quando a empresa não tem um engenheiro de segurança, quando a empresa não tem um técnico de segurança, os cipeiros vão ser essa comissão que vai organizar as ideias de segurança naquela empresa. Muitas vezes você diz assim, bom, e agora? A gente está vendo um monte de coisas aqui e não consegue entender nada. O cipeiro treinado, ele vai trazer para a empresa informações vindas do campo, tá? Eles têm representações por parte do empregado e por parte do empregador, então ali a gente vai ter uma condição para dar para aquela empresa uma condição favorável de resolver os problemas imediatamente, tá certo? A gente vai ter ali gestão e instalações elétricas. Tá? Vocês vão ver essa parte de eletricidade amanhã. Tá? É muito importante a gente enxergar o risco de eletricidade dentro da carcinicultura. Vocês trabalham praticamente o tempo todo ali com água. Eletricidade e água combina? Não combina. Então a gente tem um risco aí de quê? Um risco de choque. Choque, ele é perigoso? Ele é perigoso, por isso que ele está lá na NR16. Tá? Ele é periculoso, né? Qualquer choque pode matar, sim ou não? Sim. Porque o que mata não é a intensidade do choque. É o percurso que ele faz. Ele pode encontrar ali no caminho um órgão vital. Tá? E aí, por qualquer motivo, você já não vai mais existir. Tá? Então, ele tem uma atenção especial. Tanto que, numa fiscalização, o choque, a parte elétrica, ela é considerada como risco eminente. Risco eminente é quando aquilo pode gerar morte. Tá? E a gente tem que ter uma atenção redobrada para aquilo. Tá? Gestão de movimentação e armazenamento de materiais. Vocês já viram o homem do campo lá, o empregado da carcinicultura carregando sacas de ração nas costas? Já viram? Vocês, com a segurança do trabalho, vocês vão ver até que limite ele pode carregar ou não. Tá? Porque muitas vezes a gente, quando está novinho, a gente tem energia, quer mostrar serviço, né? Mas já eu estou ali cansado, eu machuquei uma vértebra, eu acabei com a minha coluna. E aí aquele empregado, quando ele sair daquela empresa, ele vai procurar os direitos dele. E ele vai conseguir. Porque ele vai fazer uma perícia médica. E o perito vai dizer que aquela condição que ele se encontra foi gerada naquela empresa. E já vai um prejuízo para o empregador e para o empregado. Todo mundo perde nisso, né? Então, quando a gente consegue enxergar a ergonomia dentro dessa atividade, a gente vai gerar uma informação técnica e vai conduzir esses trabalhos de forma segura, certo? Gestão de máquinas, equipamentos e implementos. As máquinas hoje que estão vindo para o Brasil, muitas vezes, elas precisam entrar por uma adaptação total, porque muitas vezes elas chegam com condições técnicas do país de origem. Mas chega aqui no Brasil, a gente tem outras necessidades e outras obrigações, elas vão passar por alguma alteração. E nisso a gente tem a certeza de que todo o trabalho voltado à segurança do trabalho tem que estar junto a essas adaptações, porque isso também pode gerar muitas mutilações, certo? Principalmente máquinas de corte, sem proteção, certo? Em alguns lugares elas são estabelecidas, aqui elas não têm permissão para trabalho e tem que ser feito as adequações e as adaptações. Tá? Gestão de transporte de trabalhadores. Eu já fiz uma infinidade de perícia judicial por transporte inadequado de trabalhador. No campo a gente vê isso, né? Pau de arara,
o pessoal trabalhando de qualquer jeito, sendo transportado de qualquer jeito. Então, isso também é um fator importante para que vocês não gerem nenhum dano à saúde do trabalhador, nenhum dano à saúde financeira do empregador, por questões trabalhistas, tá certo? Isso é um ponto muito importante para a nossa área. Edificações, EPI, EPC, aplicação de anexos e outros. Bom, todo mundo aqui já ouviu falar de EPI, né? Equipamento de proteção individual. Isso aí ficou muito claro nessa pandemia, né? Chegava uma época antes da pandemia que eu dizia assim, eu queria um dia que as pessoas me procurassem para pegar o seu EPI. Porque na indústria a gente fica adulando, ficava pelo menos, os trabalhadores para eles utilizarem, eles se negavam a utilizar. Quando a gente passava perto, e lá vinha um engenheiro. Corria todo mundo, se vestia, se preparava para receber o engenheiro. Só que hoje, com essa pandemia, a gente entendeu a necessidade desses EPIs. Sim ou não? A gente vê as pessoas sabendo exatamente para que serve isso. Tá? E junto com o EPI, a gente tem ali os EPCs. Equipamento de proteção coletiva. Ora, se o EPI ele trabalha individualmente, o EPC ele vai trabalhar coletivamente. Você quer ver um EPC aqui dessa sala? Qual seria um EPC dessa sala aqui que vocês estão vendo aí nas paredes? Luz de emergência, tudo bem, mas tem um aí que é para calor. Qual é? Ar-condicionado, né? Porque ele está fazendo o trabalho dele coletivamente. Certo? Ok? E aí a gente começa a ver, gestão de ferramentas manuais. Pessoal, está na hora da gente começar a enxergar as gambiarras como um problema. Né? Nossa, a gente vê tanta gambiarra nessas fazendas, pelo amor de Deus. Parece que tem necessidade, né? Parece que a pessoa já olha para o equipamento e diz, vou transformar em outro. Aí viram os equipamentos, tudo uns bandos de transformers, né? Que o cara serve para 10 coisas. É uma ferramenta que foi comprada para uma coisa, aí ela não, virou um transformer. Aqui é para todo tipo de atividade. E a gente também não pode gerar essa insegurança, certo? O fabricante, quando ele entrega o equipamento, ele garante o uso daquele equipamento. Agora, se você transformou ele em um mega instrumento ali, aí é por sua conta e risco. Tanto que, numa fiscalização, isso é ponto de notificação. Pode gerar até multa. Tá? Quando você transforma algo, você não garante a qualidade nem a segurança daquilo. Tá? E aí você está sobre seu risco, né, de causar um acidente no trabalhador. Tá certo? Antigamente, quando a gente falava de fiscalização, a gente sempre lembrava do fiscal do trabalho. Aquele cara que ia visitar você por uma situação ou por uma denúncia. Hoje em dia, com a chegada do E-Social, a visita dele é indireta. Ele não precisa mais ir fisicamente para o seu local de trabalho. Por quê? Porque todas as informações dos empregados já foram enviadas para o sistema online do governo. Um sistema que intercala informações trabalhistas, previdenciárias, de financeiras. Hoje, o governo sabe quanto você ganha, quanto é tirado do seu salário para pagar os impostos, se os impostos estão sendo pagos ou não, se é devido à insalubridade e você não está recebendo, ele sabe de tudo isso. Ele pode simplesmente solicitar uma visita sua, caso ele não encontre no sistema alguma informação, e ele já te notifica virtualmente através de e-mail. Tá? O E-Social ele veio para enxergar as empresas que não estão fazendo o seu papel. Isso é muito bom para o Brasil. Porque, infelizmente, a gente tem várias situações que geram aquela condição assim, ninguém está vendo, a gente pode tudo. Tá? E aí, hoje, todas as empresas estão dentro de uma vitrine transparente para o governo. Então, todo mundo está sendo visto hoje. Tá?
E aí tudo que você estiver fazendo de errado, o governo já sabe e ele já te notifica para você comparecer e mostrar evidências daquilo que você está dizendo que tem. Tá? No momento que você faz isso, você está respondendo para ele as formas corretas ou não corretas do seu processo produtivo. E nós, como engenheiros de pesca, o que faremos? A gente precisa conhecer o nosso trabalho, conhecer as atribuições de cada funcionário, gerar uma condição boa, uma condição técnica, fugir dessas gambiarras que a gente sabe que tem, fugir das gambiarras administrativas, que muitas vezes a gente contrata uma pessoa para um cargo e dá para ela outras atribuições. Aí isso é definido como desvio de função. A gente está dando para ele uma condição que ele não está recebendo. Isso também é um ponto ruim para a fiscalização, tá certo? O que mais que a gente pode falar aqui, ó? Gestão de secadores, silos, espaços confinados, né? Por serem espaços confinados. Gestão de trabalho em altura. Ergonomia, a gente já falou. Gestão de agrotóxicos, aditivos, adjuvantes e produtos afins. Só aqui vocês já falaram de alguns, tá? Lá na despesca, lá na indústria, a gente precisa dar uma qualidade para aquele produto e essa qualidade ela me chama para utilizar alguns produtos químicos que podem ser tóxicos ou não, certo? Então a gente tem que ter uma noção muito importante dessa toxicidade. Eduardo, todo produto químico ele é tóxico? O que vocês acham? Todo produto químico é tóxico? Todo produto químico ele pode gerar um dano à saúde do trabalhador? Ou não, né? Sabão para lavar as mãos ele é tóxico, mas ele é químico. Certo? Vamos lá. Uma série de produtos foram elencados na NR 15, anexo 11 e anexo 13. Esses dois anexos falam dos limites de tolerância aceitável para esses produtos. Então só vai ser produto químico insalubre se ele não tiver o limite correto para não causar nenhum dano. Tá certo? Quando a gente está na faculdade, a gente tem aula de biologia, lá no laboratório a gente vai dissecar lá os sapinhos, lembram disso? E a gente teve contato direto com um produto químico que arde nos olhos. Você lembra que produto era esse? Formol. Formol, ele é químico, ele é tóxico, tá certo? Ele, se a gente não estiver usando máscara, ou a gente tocar nele, a gente pode ter qualquer contaminação, tá? Isso sim é um produto químico insalubre. E a gente tem que ter essa noção dentro da atividade também. Ah, o metabisulfito, ele é químico? Ele é químico. Até qual concentração ele consegue ser? Ele não causa dano à saúde do trabalhador? Aí a gente vai lá para a FISPIC, Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico. Todo produto químico tem uma FISPIC. Se vocês forem curiosos, assim como eu sou, vocês vão lá no produto que você quiser e procura a FISPIC, que é a ficha que diz se ele é químico, se ele é tóxico, se ele é explosivo, se ele é volátil, ele vai te dar todas as informações, inclusive as informações que nos interessam, que é a questão de antídoto, de primeiros socorros, o que fazer. Então tudo isso está lá na FISPIC, desses produtos químicos. Então assim, hoje vocês podem estar expostos, mas não precisam estar contaminados. Tá certo? Vocês podem ter acesso a vários produtos dentro da atividade de vocês, mas que esses produtos não tenham um limite de tolerância que vai gerar em vocês um dano à sua saúde. Tá? Essa é a informação mais importante relacionada a produtos químicos, tá certo? Então, só para lembrar, nem todos os produtos químicos são tóxicos e nem todos os produtos tóxicos estão elencados na NR15, insalubridade, anexo 11 e 13. Se eles não estiverem lá, podem ficar tranquilos, porque ele não vai causar dano à saúde do trabalhador, tá certo?
Mais do que isso, gestão das condições sanitárias e conforto do trabalho rural. Lá na NR31 fala bem sobre isso. Mas tem uma norma que é a NR24, que ela fala de conforto na saúde do trabalhador no local de trabalho. Ela diz qual quantidade de sanitários, qual quantidade por pessoa e por gênero de chuveiro, como deve ser feito ou como deve ser construído o refeitório, se eu posso usar copo descartável ou copo individual. Então, essas normas, elas estabelecem base para o trabalho de vocês. Tá? A gente já tem muito trabalho na fazenda, a gente ainda vai ter que pensar em segurança também, e não só isso, né? A gente vai pensar em segurança, a gente vai pensar nos fatores financeiros, a gente vai pensar em gestão de pessoas, principalmente depois dessa pandemia, né? Depois dessa pandemia, as pessoas ficaram um pouco mais sensíveis, né? Algumas coisas, outras nem tanto. Mas a gente também tem que enxergar essa questão psicológica. Por quê? Porque a segurança do trabalho também cuida da saúde mental dos trabalhadores. E muitas vezes, pessoal, a gente está do lado de um homem-bomba e não sabe. A gente está do lado de uma pessoa que está ali prestes a explodir, com seus problemas, com a sua realidade, e a gente não deu atenção para os sinais. E eu costumo dizer que os sinais, os acidentes antes de acontecerem, eles mostram para você o que vai acontecer. Ele fala conosco. Vocês já ouviram isso? Um acidente fala com você antes de acontecer. Vocês acreditam nisso? Ora, você está na sua casa e você chega lá e você sente, estava conversando agora com uma das pessoas aqui e ele me perguntou a respeito de gás de cozinha, por exemplo. Se você chega em casa e você sente cheiro de gás, é óbvio que tem alguma coisa errada, não tem? Tem gás, que é perigoso, vazando. Se eu entrar na minha casa e acender a luz ali, o interruptor, eu iniciei um processo de explosão. Tá? E aí, com tudo isso, a gente enxerga que cada detalhe é importante. Nesse caso, o que fazer? Abrir todas as portas e janelas, esquecer dos interruptores, entrar em casa descalço, porque muitas vezes no seu solado do sapato pode ter pedaços de pedrinhas que podem gerar um atrito, e aí uma fagulha é o essencial para uma explosão. Então, como engenheiros de segurança, engenheiros de pesca que vocês serão, tá? Empreendedores que serão, esses detalhes para vocês são muito importantes, tá? Vocês precisam gerar informações técnicas. E a melhor coisa da segurança do trabalho para qualquer área, é que tudo está na legislação. Tudo tem bibliografia. Você não precisa fazer nada aleatoriamente, sem saber, como se você quisesse inventar algo novo. Tudo que você fizer, tudo, tem base literária, tem bibliografia para isso. Então você não está sozinho, certo? Hoje, a literatura é muito rica e hoje, mais ainda, atualizada. Então já gera mais segurança em vocês em relação a qualquer ponto. Quando a gente começar a fazer as dúvidas, tirar as dúvidas de vocês, vocês podem se preparar aí para fazer perguntas de toda a natureza relacionada à segurança do trabalho. Tudo vai ser voltado a uma norma. Todas as respostas vão ser voltadas a um item de alguma norma específica. Eduardo, tu conhece todas as normas? Talvez eu não conheça todas, mas eu sei onde elas estão. Lembra do advogado? Ele conhece todas as leis? Talvez ele não conheça todas, mas ele sabe exatamente onde elas estão. Certo? E esse é o nosso objetivo, conhecer para cumprir o rigor da norma. Para qual o objetivo principal, hein, pessoal? Que eu já falei aqui. Qual o principal objetivo? Seguir normas. Gerar segurança. O que mais? Diminuir custos. O que mais, pessoal? Diminuir riscos. Conhecer os riscos. Capacitar a equipe é importante. O
que mais que a gente precisa fazer quando a gente fala em segurança do trabalho? Oi? Mais alguma coisa que vocês lembram? Tá todo mundo aí? Bom, basicamente esse guarda-chuva resume o trabalho da segurança do trabalho em qualquer área. Quando a gente vê TR, trabalho rural, tá? Área rural. NR31 com a NR1 trabalhando em prol do trabalhador, tá certo? Bom. E aí a gente vai falar de riscos, mas aqui a gente nem vai conseguir enxergar muito bem, né? Mas basicamente os riscos que estão ali são exatamente os mesmos que vocês citaram no início da palestra. Vê bem, ó. Exposição solar, radiação não ionizante. Trabalho a céu aberto por longos períodos durante a coleta, transporte e comercialização, tá? Possíveis agravos à saúde: queimaduras, hipertermia, envelhecimento precoce da pele, desidratação, câncer de pele, insolação, câimbras, dermatoses. Eu vou estar diminuindo a capacidade técnica desse trabalhador. Tá? Qual seria a solução para que isso não seja, essas causas, esses possíveis agravos, eles diminuam a saúde daquele trabalhador? Quais seriam as formas de neutralizar essa condição para a carcinicultura? O uso de camisa de manga longa é uma possibilidade, não é? Com UV. Porque se eu usar um protetor solar dentro do tanque, eu vou conseguir. Porque tem um fator químico para o animal, ele talvez não consiga, né? Então, assim, eu posso ter um problema de contaminação da minha produção por causa de um protetor errado. Uso de chapéu, tá? Então, assim, tem várias formas que a gente pode utilizar. Mas, como foi dito aqui, ó, algumas formas podem gerar um prejuízo. De repente eu vou pensar em protetor solar numa área que eu não posso entrar com protetor solar, né? Produção ali das pós-larvas, né? Os alevinos, caso seja piscicultura, e a gente tem que ter essa noção, tá? Outros pontos: calor, frio, umidade. Então, assim, para cada risco, eu tenho um equipamento de proteção individual. Para cada risco, um equipamento de proteção individual, pelo menos, tá? Para cada risco, eu tenho que me proteger daquele risco. E o equipamento de proteção individual, ele vai impedir o acidente? Vai, pessoal, o EPI? Vai não, ele vai diminuir a intensidade do impacto, certo? Vamos lembrar aqui de um EPI muito comum para ser bem didático para vocês. Veja bem, um capacete protege o quê? A cabeça. Eu estando com um capacete, vai impedir que algo caia nela? Não, aquilo vai cair. Só que o impacto vai ser neutralizado pelo uso do equipamento. Tá certo? Então o EPI ele não vai ajudar a diminuir o risco de jeito nenhum. Ele vai diminuir a intensidade do risco. Ele vai neutralizar. Por isso que é importante você orientar a equipe a usar a bota adequada, porque geralmente o local que aquele profissional vai andar não são locais extremamente corretos, né? Vai ter alguma coisa, um acidente pode acontecer. A questão do sol, né? Protetor solar em alguns lugares, outros talvez não. Uso de manga longa com proteção de UV, né? Para que a pessoa tenha uma condição melhor, entre outras coisas, tá, pessoal? Então, para esse início de conversa, a gente orienta que todas as pessoas, não só a equipe do SESMIT, tenham conhecimento técnico a respeito das normas. Essas pessoas são vocês. As normas regulamentadoras, elas estão aí, à disposição. E todas as dúvidas que vocês quiserem tirar, a gente vai já começar a parte de dúvidas, né? E aí por hoje a gente encerra por aqui, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês.
Próxima palestra, Programa Estadual de Sanidade de Animais Aquáticos. Palestrante, Oswaldo Pereira, coordenador do Programa de Sanidade de Animais Aquáticos, PESAC. Aplausos. Bom dia, pessoal. Prazer enorme estar aqui hoje e agradecer inicialmente pela presença de vocês hoje aqui nesse seminário de biossegurança. Eu acho que é a segunda vez que eu estou participando aqui como convidado, como palestrante. Meu nome é Oswaldo Pereira, eu sou médico veterinário e sou auditor fiscal estadual agropecuário e atualmente estou coordenando o Programa Estadual de Sanidade de Animais Aquáticos, desde 2018, quando foi instituído legalmente. E então, a minha intenção hoje aqui é fazer uma apresentação mais voltada para o setor produtivo, né, da cassinicultura, que são questões legais, questões de sanidade, né, de defesa agropecuária, mas logicamente que vocês vão absorver como estudantes que são futuros profissionais, engenheiros de pesca, né, biólogos, zootecnistas que certamente irão trabalhar na indústria de cassinicultura. Aqui em Acaraú é um dos polos de produção do estado, né? O Baixo Acaraú é um dos importantes polos de produção de camarão. E, mais uma vez, parabenizar a organização do evento por esse evento, que é importantíssimo para a academia e também para o setor produtivo aqui de Acaraú e região. Então, o Programa Estadual de Sanidade de Animais Aquáticos, ele está vinculado ao Ministério da Agricultura e a ADAGRE, né, a Agência de Defesa Agropecuária, que é o órgão que a gente trabalha. Ele trabalha e executa, coordena outros programas sanitários e fitossanitários, tanto na cadeia de bovinocultura, como a febre aftosa, com sanidade das aves, sanidade dos equídeos, suínos, das abelhas e sanidade de animais aquáticos. Assim como as outras commodities, como as outras indústrias de proteína animal, a bovinocultura, o Brasil é um importante produtor mundial de carne bovina, carne de aves, suínos, leite, né, ovos. Os animais aquáticos, né, o pescado também se enquadra, ele está dentro desse rol do sistema de defesa agropecuário com relação à proteção dessa cadeia, com relação à sanidade e contra doenças de notificação obrigatória que são prejudiciais para a economia e para o próprio desenvolvimento do setor da cassinicultura. Então, o que é o PESAC? O PESAC nada mais é que o Programa Estadual de Sanidade de Animais Aquáticos. Ele define algumas ações para prevenir, controlar e erradicar algumas doenças de notificação obrigatória. Não é qualquer doença, são aquelas doenças que são de notificação obrigatória perante a Organização Mundial de Saúde Animal e que comprovadamente causam prejuízos econômicos para aquela região, para o estado, para o país, causam transtornos econômicos com relação ao comércio internacional, nacional, por questões sanitárias, né, de embargo, porque algumas doenças causam um prejuízo muito grande, como é de conhecimento de vocês, principalmente na cassinicultura. O Brasil, mesmo o Ceará, recentemente enfrentou algumas epidemias e algumas doenças importantes que hoje são de notificação obrigatória na OIE. Então ele previne, controla e tenta erradicar algumas doenças e promover uma sustentabilidade no sistema de produção de animais aquáticos. Sanidade dos animais aquáticos. Quem executa, sim, aquele último tópico é relacionado à sanidade de animais aquáticos. Promover a sanidade dos animais, né, garantir a sanidade dentro dos cultivos e também promover uma produção de um alimento com qualidade para o consumidor final, consumo humano, logicamente. Então, quem executa as ações do programa? A ADAGRE, né, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado. É um órgão que está vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a gente trabalha em parceria com o Ministério da Agricultura, com a interveniência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A ADAGRE realiza algumas auditorias e fiscalizações nas propriedades rurais, né, para cumprir as legislações federais e estaduais
relacionadas ao cultivo de animais aquáticos. Como eu falei, com a interveniência do Ministério da Agricultura, a DAG também executa as ações atendendo os produtores rurais, os produtores de camarão, né, fazendo o cadastro agropecuário, que é uma obrigatoriedade, emissão de alguns documentos oficiais, como a Guia de Trânsito Animal, não sei se alguém já ouviu falar, em GTA, assim como para qualquer outro animal vivo, para um animal aquático, tanto as formas jovens como a matéria-prima de aquicultura, é obrigatório a emissão da Guia de Trânsito Animal para trânsito em qualquer território nacional. E onde a gente realiza a emissão desses documentos? Nos escritórios de atendimento à comunidade, no município, que pode ser uma EMATES, pode ser uma Secretaria de Agricultura, e um próprio escritório da ADAGRE. A ADAGRE hoje tem 40 escritórios no estado, e aqui o município de Acaraú tem um escritório de atendimento à comunidade na Secretaria de Agricultura. O município de Acaraú ele pertence à jurisdição da ADAGRE do município de Marco. Mas o produtor ele pode ser atendido na Secretaria de Agricultura, que é um escritório de atendimento. E outra ação que o PESAC realiza é vigilância ativa e passiva nas propriedades para identificar previamente a presença de alguma doença de notificação obrigatória. Para isso, é importantíssimo e essencial, eu diria, a participação do produtor, do técnico, para poder fazer a notificação, que é obrigatória, de qualquer doença suspeita, de alguma enfermidade, pode ser viral, eu vou mostrar para vocês mais adiante quais são as doenças, mas o técnico que está na fazenda, que conhece o produtor, ele tem que fazer essa notificação com qualquer outra doença das outras cadeias de produção. Inclusive, essa notificação é obrigatória para qualquer cidadão, qualquer produtor, no intervalo de 24 horas, fazer a notificação sobre pena de ser autuado, porque é uma questão de garantia da qualidade, da sanidade de todo o estoque do Estado. A gente tem que pensar de uma forma global, que algumas doenças são muito graves, como a mancha branca, a mionecrose, tem outras doenças aí que eu vou falar mais adiante, que vocês são estudantes, mas com certeza quem vai trabalhar com camarão na cassinicultura vai ter esse entendimento e esse conhecimento. Então essa vigilância ativa é realizada como? Nas próprias fiscalizações, nas visitas, vistorias, auditorias que a gente realiza nas propriedades, e a passiva quando ocorre a notificação que está ocorrendo algum problema sanitário naquela propriedade. Ou no laboratório de forma jovem, no laboratório de pós-lavras, no pré-berçário, o produtor está com uma pós-lavra no pré-berçário, começou a ter mortalidade, além da realidade, ele tem que notificar imediatamente, porque pode ser uma dessas doenças de notificação obrigatória que já estão presentes no país, como exemplo da mancha branca, mas pode ser uma emergente, uma doença que já está causando prejuízos econômicos incalculáveis na Ásia, em alguns outros países aqui da América do Sul, mas ainda não tem no Brasil. Como exemplo daquela síndrome da mortalidade precoce, que ainda não tem registro aqui no país. Então pode ser uma dessas doenças, que ela pode ser veiculada através tanto de alimentos vivos como também do próprio animal, a forma jovem. A pós-lavra pode ser veículo desse tipo de doenças virais. Então é importante essa vigilância passiva, quer dizer, o produtor tem que fazer a notificação, e é obrigatório. Uma vez chegando essa notificação na agência de defesa agropecuária, que representa o serviço veterinário oficial do Estado, a gente tem 24 horas para atender essa notificação, para fazer coleta e mandar para os laboratórios oficiais para identificar e definir que doença é aquela que está provocando aquele prejuízo, ou que vai causar o prejuízo para aquele produtor. Então é importante a notificação. Hoje a gente ainda tem essa dificuldade, ainda estamos implementando a questão, porque o programa é novo. Recentemente que a agência recebeu essa incumbência, mas ainda falta muito engajamento do setor produtivo com relação à questão de notificação. Eles ainda observam e veem a DAGRE como um órgão estritamente de fiscalização e não de apoio, mas a gente está para trabalhar apoiando, inclusive identificando doenças, certificando futuramente algumas áreas livres de alguma doença e garantindo, logicamente, a certificação do produto para o produtor garantir preços no comércio nacional e internacional. E EA6 é o escritório de atendimento à comunidade que em cada município tem, onde não tem a DAG, tem um escritório de atendimento à comunidade para o criador fazer o cadastro, né, agropecuário, o criador, digo, de camarão,
e emitir documentos, a ficha sanitária ou um guia de trânsito animal. Ele tem a opção de fazer o escritório, como também hoje pode fazer de forma online no portal do produtor. E existe também a figura do responsável técnico, pode ser um médico veterinário habilitado pelo Ministério da Agricultura, que emite GTA, guia de trânsito animal, para qualquer produtor que se interesse e que faça solicitação. Parou aí? Passa manual mesmo. Pode passar. É o próximo slide. Pronto, pessoal. Falando da execução das ações, o Estado recentemente criou, de forma normatizada, o Comitê Estadual de Sanidade de Animais Aquáticos, o SESAC. Através dessa portaria, em 2020, ele existe agora para dar subsídio, né, técnico de caráter consultivo e auxiliar na implementação de políticas públicas para desenvolvimento da carcinicultura, da piscicultura, de todas as produções de animais aquáticos dentro do Estado. Pode passar, velho. Então, algumas instituições já fazem parte desse comitê, né, inclusive o Instituto Federal, Labomar, Embrapa, a Universidade Estadual, a DAGRE como um órgão que coordena e executa as ações. E estamos em início de trabalhos, ainda estão iniciando, e vamos discutir vários temas dentro desse comitê, incluindo a possibilidade de fazer, como é que chama? De fazer indenização em casos de sacrifício sanitário, porventura que possa ocorrer em alguma fazenda de cultivo, por questões sanitárias de doença de notificação obrigatória emergente. Quer fazer uma pergunta? Eu gostaria de saber o que é necessário para emitir uma GTA e se o engenheiro de pesca poderia emiti-la. É o seguinte, a GTA, inicialmente, a propriedade de origem, ele deve ser obrigatoriamente estar cadastrado, deve ter saldo, né, de camarão, de pós-lava, animal adulto, e ele pode emitir tanto na Secretaria de Agricultura, na DAGRE, de forma online. O engenheiro de pesca, a sua pergunta, se o engenheiro de pesca pode emitir, se ele for vinculado a alguma propriedade, ele pode sim emitir, mas apenas para finalidade de abate. Entendeu? Hoje, quem tem essa incumbência de emitir GTA de forma autônoma, que esteja fora do serviço veterinário oficial, que é a DAGRE, são médicos veterinários habilitados pelo Ministério da Agricultura, eles passam pelo crivo do Ministério, para emitir GTA para alguma cadeia, apicultura, bovinocultura, ele emite GTA e cobra pelo aquele serviço. E aí ele compra os formulários na DAGRE, ele é inscrito, cadastrado, mas até agora o engenheiro de pesca não pode não. Ele pode dessa forma que ele disse. Se ele trabalha numa fazenda, e aí o proprietário da fazenda inclui ele como emissor de GTA somente para abate. Ajuda muito. E pelo portal do produtor também tem como emitir a GTA. Quais são as competências da DAGRE? Controlar, monitorar e fiscalizar a sanidade dos animais aquáticos, sua matéria-prima no cultivo, armazenamento e transporte. Prevenir, controlar, monitorar e fiscalizar as doenças e pragas nos animais aquáticos. Cadastrar propriedades de produtores. Promover a educação sanitária e capacitação dos produtores. E participar de fóruns e comitês como membro, órgão de assessoramento ou consulta técnica no âmbito de suas competências. Então é o que a gente está fazendo. A quem se aplica, isso é muito importante, a quem se aplica o programa estadual de animais aquáticos, de sanidade de animais aquáticos, todas as fazendas de camarão, fazenda de peixe, cultivo de molusco bivalves, que não é a nossa realidade, mas o Ceará ele tem aptidão para criar molusco, então também fazenda de cultivo de ostras, laboratório de pós-lavas, de alevinos, de tilápia, qualquer outra espécie, recreação, né, que são os pés que pagam.
ornamentação, aquariofilia, aquelas lojas agropecuárias que vendem animais aquáticos, tem que ser cadastrado. Além de pescadores e empresas que transportam ou mantêm animais aquáticos vivos oriundos do extrativismo. Exemplo, o cidadão ele é pescador de lagosta e ele fornece essa lagosta para uma indústria. Se ele levar a lagosta diretamente para a indústria, não precisa de nenhuma documentação zoossanitária, digamos, não precisa de GTA. Porém, precisa de nota fiscal para garantir o trânsito daquela lagosta. Porém, se a lagosta não for no mesmo dia e ficar armazenada em um local anexo, esse local tem que ser cadastrado e as lagostas têm que ir com GTA para a indústria para garantir o trânsito rodoviário. E quais os programas sanitários? Pode passar. Quais os programas sanitários? Então, só voltando com relação aos estabelecimentos que devem ser cadastrados, pessoal, eu coloquei lá Pesca e Pague. Às vezes o produtor rural, ele cria bovinos, caprinos, outros animais de produção, e tem um açude, e ele aproveita para criar, logicamente, tilápia, ou até mesmo o vanamei. Ele deve ser cadastrado, com certeza, porque ali ele representa uma unidade epidemiológica. Ali pode apresentar uma doença de notificação obrigatória lá na propriedade dele. Embora ele não utilize como fonte principal de renda, ele não é produtor de camarão, mas ele tem um camarão lá e ali pode ser origem de um foco. Então ele tem que ser cadastrado normalmente. É até mais fácil porque de repente ele já tem um cadastro agropecuário de bovino e a gente só inclui a exploração pecuária de animais aquáticos e aí está tudo ok com ele. Então quais são os programas sanitários? O Programa Aquicultura com Sanidade, que é o que está em vigor pela IN4 do Ministério da Pesca de 2015, instituiu esse programa Aquicultura com Sanidade, que é o que a gente está executando. É o principal programa. Essa IN foi alterada em 2019 pela IN4 do Ministério da Agricultura, do MAPA. Uma vez que a gestão da sanidade aquática passou que o Ministério da Pesca foi extinto, foi para o MAPA, novamente a sanidade de animais aquáticos. E outras portarias, como a 19 de 2015, que institui as doenças e notificações obrigatórias, vou mostrar para vocês. E a MPA número 10, de 2015, ela só alterou a data da validade da IN 15, ou seja, a obrigatoriedade de cadastro, GTA, para todos os animais aquáticos, que era para ser em 2015, a partir de fevereiro, foi prorrogada por mais 2 anos, a fim de deixar que o setor se acostumasse com a possibilidade da obrigatoriedade do cadastro, de emitir GTA, enfim. Então ela começou a vigorar a partir de 2017. Pode passar. A gente tem essa IN de 22, do Ministério da Pesca também, em 2015, e a 411, de 2014, ambas do Ministério da Pesca, extinto o Ministério da Pesca, né? Que ela nada mais é um programa para certificar as formas jovens de camarão, tilápia, de qualquer animal aquático. E é um projeto ainda que ainda não está em vigor 100% no Brasil. Ele tem alguns projetos pilotos em alguns estados. A 411, principalmente, é só de tilápia, de alevino de tilápia. Mas é um plano bastante interessante que certifica esses animais, essas formas jovens, livres das principais doenças de notificação obrigatória. Ou seja, se esse programa começar a funcionar mesmo, todo laboratório ele vai ser obrigado, por exemplo, a certificar que aquelas larvas, as pós-larvas ou alevinos são livres, por exemplo, de mancha branca ou da ISKNV, por exemplo, que é uma doença nova, que não é de notificação obrigatória ainda, segundo a portaria 19 aqui no Brasil, mas ela já está no Brasil e certamente na próxima lista ela já vai ser inclusa a ISKNV, que é a da tilápia. Mas o que é que eu quero dizer? A IN22 é um projeto interessante para garantir a certificação desses animais, junto com o Serviço Veterinário Oficial, ou seja, o Serviço Veterinário Oficial coleta as amostras, tudo gratuito, manda para o laboratório oficial do governo, para a rede laboratorial, para fazer aquele monitoramento daqueles animais antes de serem comercializados. Quando sair do papel, isso aí vai ser bastante interessante para o produtor também. E para garantir a sanidade, né? Pode passar. Existe também o Programa Nacional de Controle de Higiene Sanitária de Moluscos Bivalves. Esse programa ele não está implantado aqui ainda no Ceará, porque, como eu já falei, a gente não tem ainda importantes áreas de produção de moluscos bivalves. Tem alguns projetos pilotos, mas nada de forma pensando de forma industrial, como ocorre em outros estados, Santa Catarina, Paraná, São Paulo.
e já estão produzindo muita ostra e lá o programa ele funciona normalmente. Esse programa ele coleta tanto as ostras como a água para identificar fitoplânctons que são nocivos, que produzem toxina, que pode ser nocivo tanto para a ostra como para o ser humano. Não sei se vocês já ouviram falar que tem alguns que podem até matar, causa paralisia. E como a ostra é para consumo humano, então tem que existir esse programa implantado. Então essa ostra que a gente come na praia, ali não tem garantia nenhuma, ela pode ter alguma toxina paralisante, diarreica. E aí você pode comer, inclusive até Deus o livre via óbito. Por isso que esse programa ele corre normalmente nesses estados que eu lhe falei, porque eles produzem bastante ostra, inclusive até para exportação. Então essa é a IN interministerial, número 7 de 2012, que prevê e regulamenta esse programa. Pode passar. Existe também esse outro programa para monitorar a resistência de antimicrobianos. A gente sabe que hoje o produtor ele utiliza muito antibióticos de forma aleatória, às vezes até irresponsável, sem ter conhecimento. Tem que ter um veterinário para fazer uma prescrição antes de mais nada. No Brasil existem alguns antibióticos que são autorizados para a aquicultura. São pouquíssimos, mas existe para a cadeia da piscicultura, tem. Para a cassinicultura, acredito que não tem nenhum ainda registrado e autorizado. Os que são utilizados, eles são utilizados de forma, digamos, extralábia, ou seja, eles são utilizados, são regulamentados em outras cadeias, tipo suinicultura. A avicultura usa muito uma série de antibióticos, e aí o aquicultor pega aquele antibiótico que está sendo comercializado de forma, às vezes, sem muita burocracia, e ele começa a utilizar de forma aleatória no cultivo. E o que é que vai acontecer? Resistência antimicrobiana, problema de sustentabilidade lá no cultivo. E aí começa a aparecer também outras doenças oportunistas, resistência a outros antibióticos quando forem autorizados. Enfim, é uma série de problemas que podem ocasionar esse uso. E o Programa Nacional Controle de Higiene Sanitária de Embarcações Pesqueiras. Isso fica mais a critério da Secretaria de Pesca, vinculado ao Ministério da Agricultura. Pode passar. Qual é a atuação de vigilância do Serviço Veterinário Oficial no PESAC? Né? Aqui tem a portaria número 19, que eu falei das doenças de notificação obrigatória. Aqui é a última normativa que fala de doenças de notificação obrigatória no Brasil. Essa portaria ainda é do Ministério da Pesca, que foi extinto, mas ela está em vigor. Provavelmente o Ministério da Pesca, da Agricultura, desculpa, vai lançar uma nova portaria com uma nova lista. Mas hoje, o que é que a gente pode falar? De peixe, tilápia, que é de interesse para a gente, que é a principal espécie que é cultivada, né? Tem uns peixes redondos, mas a tilápia hoje ainda é a principal espécie cultivada no país. A síndrome ulcerante enzótica. Eu posso também citar a franciselose, subtipo orientalis, que ela não está... Pode passar, que ela não é presente no Brasil, mas ela pode ter ocorrência em tilápias. Nos moluscos, que a gente não tem produção, mas tem a bonâmia e os perquisos, pode passar. E no camarão, no vanamei, que é a principal espécie cultivada, né? Vocês sabem que ela é exótica. E eu acredito por isso ela seja mais susceptível a outras doenças, inclusive algumas doenças nativas, né, aqui da nossa costa. Então, as que são de notificação obrigatória, então, as principais são as virais, e tem uma bacteriana que eu coloquei aí, inclusive tem outras doenças, mas as principais que causam perda econômica e que inclusive já são endêmicas, ou seja, já são comuns nas propriedades, aqui no Nordeste, praticamente no Ceará, são essas aí. Menos a primeira, que é a síndrome aguda da necrose hepatopancreática, que é a síndrome de mortalidade precoce, ela não tem ainda no país, mas ela está na lista de notificação obrigatória, ou seja, ela não tem, ela nunca foi registrada, mas se o cidadão encontrar algum camarão suspeito, ele tem que notificar imediatamente. Pode ser qualquer outro tipo de doença, mas o que importa é notificar. Porque existem os laboratórios oficiais, existe a DAGRE justamente para isso, existe o programa para fazer esse arcabouço para tentar proteger a indústria. Só que o cassinicultor ainda não tem essa ideia na cabeça. Ele acha que é mais um cadastro, que é mais uma obrigação. E a gente entende que tem muitas licenças para abrir uma aquicultura. A gente entende, ambiental, uma série. O cadastro agropecuário, o cadastro de sanidade, eu acredito que é um dos mais importantes, porque ele vai garantir a qualidade do teu produto e vai certificar para tu comercializar para todo canto aquele produto. Então, a mionecrose infecciosa, ela causa aquela mionecrose na musculatura do camarão,
É uma doença genuinamente brasileira, ela foi notificada em 2002 aqui no Brasil, pela primeira vez no Piauí. Inclusive, nessa época eu tinha acabado de me formar, que eu me formei no Piauí, e eu estava trabalhando em uma fazenda de camarão, e foi justamente nessa fazenda que surgiu a primeira vez, o primeiro foco dessa doença, que 2 anos depois foi catalogado que era um vírus, uma nova doença infecciosa do camarão, e ela é genuinamente brasileira, né? Piauí, e logo em seguida ela se espalhou pelo Nordeste. A doença da mancha branca, a gente teve a epidemia recente, 2016 até meados de 2017, ocorreu essa epidemia que teve perdas incalculáveis na cassinicultura do Ceará. E a HNV, que é aquela síndrome do nanismo, né, a necrose hipodérmica hematopoética infecciosa, que não causa muita mortalidade, mas causa prejuízo na hora do produto final, na despesca. Você está esperando despescar 10 toneladas, 50% dos animais estão com nanismo, aí despesca o quê? 5 toneladas, porque perdeu peso durante muito animal com esse vírus. E a hepatopancreatite necrosante, que é o NHP, é uma doença bacteriana, é bastante conhecida dos carcinicultores, de quem já trabalha há muito tempo. Ela não causa uma mortalidade muito elevada, mas causa prejuízo por conta da produtividade. E essa síndrome da mortalidade precoce, que é a primeira, eu coloquei ela em primeiro lugar porque ela é uma doença emergência e não tem aqui ainda. Então a gente tem que ficar ligado, quem está trabalhando, se tiver alguma mortalidade excessiva em pós-lava ou pré-berçário, tem que comunicar imediatamente para a gente investigar. Porque o Brasil já faz esse diagnóstico, já tem um laboratório federal de defesa agropecuária à disposição, e, se eu não me engano, lá em Goiás, que é para a gente enviar essas amostras. Agora a gente tem que ter notificação, tem que ser tudo oficial. Tem que partir do serviço veterinário oficial para que ocorra esse diagnóstico e para a gente inclua, se for positivo, as medidas de controle. Pode passar. Outras ações institucionais da DAG, o cadastro agropecuário, na carcinicultura. A gente preparou essa palestra porque, como o tema é exclusivamente carcinicultura, a gente vai mostrar alguns dados aqui da carcinicultura e de cadastro agropecuário que a gente já evoluiu a partir de 2017, quando foi instituído o programa. Pode passar. Então aqui é o número de cadastros, um gráfico que a gente fez para demonstrar que a partir de 2017 a quantidade de cadastros em carcinicultura, e ele foi subindo, a gente passou pela pandemia, infelizmente, teve muita coisa atrasou. Em 2021 retomamos, em 2022 aqui, porque a gente ainda está nessa fase de implementação. Uma série de propriedades não são cadastradas, a gente tem essa dificuldade. O micro e o pequeno produtor eles não querem se cadastrar, eles acham que tem alguma coisa relacionada com a licença ambiental, que a gente sabe que é um empecilho. Muita gente, infelizmente, ainda trabalha na informalidade. Vocês vão ver essa realidade no campo depois. Mas o nosso interesse como sanidade, como defesa, não é a questão ambiental, digamos assim, objetivamente. É a defesa da sanidade daquele rebanho que está sendo cultivado naquele momento. Então a gente não interessa, quando a gente vai cadastrar, se ele tem licença ou não. Ele pode estar criando um fundo de quintal dele e a gente tem que fazer esse cadastro, mesmo que seja provisório, para instituir aquela propriedade como uma unidade epidemiológica. Fazer a educação sanitária, explicar qual a importância da GTA, não é só para cobrar taxa, para a gente fazer uma rastreabilidade, certo? Então aumentou o número de cadastro, mas o desafio ainda é muito grande para fazer esse cadastro. A maioria dos cadastros são das empresas grandes que mandam o camarão para fora, para o centro-oeste, para o sul, para o sudeste, certo? E os pequenos que vendem na informalidade também, que vendem na feira, em pequenas quantidades, até 1 tonelada, digamos assim, eles não têm cadastro, infelizmente. Então eles compram após lava, talvez de forma clandestina, vendem de forma clandestina, então fica esse buraco no sistema. Então, um dia que aparecer uma doença envolvendo alguma propriedade dessas, para a gente achar o fio da meada vai ser difícil, porque ninguém é cadastrado, ninguém sabe onde veio, para onde foi. Então, por isso que é importante GTA, o cadastro, para a investigação epidemiológica da equipe que vai tratar daquele possível foco. Pode passar. Aqui um mapa mostrando os principais municípios que têm exploração de carcinicultura. A gente vê que a partir de meados, eu acho que 2014, antes da mancha branca, começou a interiorização da carcinicultura. Muitos produtores que produziam outros animais terrestres, eles passaram a produzir camarão, né, nessa região do Vale do Jaguaribe. E
a região de Aracati, aqui tem a região do Baixo Acaraú e a região de Camucim, que são os principais polos de produção de camarão. Hoje o Ceará ainda aponta como o principal produtor de camarão nacional. O Ceará ele já teve também, ele já teve momentos áureos da cassinicultura, não só o Ceará, como a maioria dos estados produtores, na época que fazia exportação, hoje a gente não exporta mais. Pode passar. E aqui as principais regionais que tem os cadastros de camarão. Aqui é a região Litoral Norte, em torno de 64 fazendas cadastradas. A gente sabe que tem muito mais. A região Norte, Litoral Norte abrange Itarema até Chaval. Pode passar. Então, falar agora um pouco de rastreabilidade. Complementando o que eu estava falando sobre guia de trânsito animal, a guia de trânsito animal, pessoal, nada mais é do que uma autorização de trânsito, independente da espécie que tá assinalada lá na guia de trânsito animal. Ela está autorizando o trânsito daquele lote de animais ou daquele animal a sair daquela propriedade de origem para ir para outro local. Pode ser uma mesma propriedade, pode ser outra propriedade rural, pode ser um estabelecimento industrial que vai fazer o abate, vai beneficiar. Pode ser tipo um evento, uma aglomeração, tipo uma feira agropecuária. Você vai levar os animais aquáticos para expor, então tem que tirar a GTA. E serve para principalmente a rastreabilidade. Para a gente saber por onde está andando os animais aquáticos, por onde eles percorreram. Em caso de uma emergência sanitária, a gente tem que ter esse dado em mãos, informações claras, né? Então aqui a evolução da emissão de GTAs, pessoal, intraestadual, ou seja, GTA que foi emitida de um município do Ceará e foi para outro município do Ceará. Aumentou muito desde 2018, a quantidade, ou seja, houve muita sensibilização, muita gente cadastrou por conta da obrigatoriedade que a indústria começou a cobrar o guia de trânsito para a matéria-prima estar na indústria. E aí os grandes começaram a se cadastrar, os médios, mas como eu disse, muito pequeno, muito micro, ainda não tem um cadastro agropecuário. Aqui a finalidade dos GTAs intraestadual, o principal é abate, ou seja, a matéria-prima está saindo da aquicultura para um estabelecimento de beneficiamento, que pode ser obrigatoriamente ele tem que ser registrado no serviço de inspeção, que é uma coisa super importante que eu vou falar para vocês. Toda a indústria tem que estar registrada no serviço de inspeção, seja ele municipal, estadual ou federal. Eu vou explicar para vocês qual é a diferença dos três. Lógico que já tá dito, a inspeção municipal é obrigatória do município. Por exemplo, o matador aqui de Acaraú, ele tem serviço de inspeção municipal. Tem um veterinário do município que tem que estar lá todo dia para garantir a qualidade daquela carne que está sendo produzida lá. Estou fazendo analogia para vocês entenderem. O serviço de inspeção estadual, pronto, é aquele matador aqui de Acaraú, ele só pode comercializar aqui dentro do território de Acaraú. Ele não pode mandar para outro município, não pode mandar nem para Itarema, nem para Cruz. Porque a carne que for para lá vai irregular, porque ele não tem, digamos, por lei, não tem autorização de ser comercializada fora dos limites de Acaraú, porque o serviço de inspeção é só municipal. Se for estadual, pode vender em qualquer município do estado. E se for federal, no Brasil todo e para fora do país, tá certo? Então, o GTA, quando sai a matéria-prima da aquicultura, da cassinicultura, o cara vendeu o camarão, 5 toneladas, vendeu para o Rio de Janeiro. Ele tem que emitir GTA da fazenda até o beneficiamento à indústria lá do Rio de Janeiro, que logicamente deve ter um registro de inspeção. E tem, né, que está no cadastro. Se fosse em GTA, ele vai correndo o risco de ser parado numa barreira, zoossanitário em qualquer estado, vai ser cobrado GTA, ele não tem GTA, a carga pode ser apreendida, uma carga avaliada em 200 mil, 300 mil reais, vai ser apreendida e vai ser destruída. Por quê? Por causa de uma GTA. Geralmente o custo é baixo quando eles vão emitir na própria DAGRE. O custo é maior quando é num veterinário habilitado, mas o custo é baixo. É só você se adequar, se cadastrar e fazer. E é importante, no fim das contas, pessoal, para o setor, para a indústria da cassinicultura. Pode passar. Aqui é só demonstrando para onde vai, de onde vem, quer dizer, os animais para abate. Tanto aqui, ó, do Vale do Jaguaribe e tal. Aqui é a região de vocês aqui, Acaraú, que tem as indústrias, né? Monteiro e tal, tem uns que recebem camarão de todo canto para beneficiar. Tudo com o GTA, pode passar. E ali é a região de Aracati. Engorda, né? Para onde vai os animais? Aqui, ó. Aqui tem um laboratório em Acaraú, acho que todo mundo conhece, Aquacrusta. Ela manda larva para pôr lá para todo canto, ó. Da mesma forma de Itarema, tem um laboratório de pós-lava em Itarema. Então são os principais rotas de pós-lava de camarão dentro do Ceará.
Isso é importante para quê? Para estudo epidemiológico. Estudo com eventualidade sanitária, a gente tem que saber onde a gente vai trabalhar, quem são as pessoas, a quantidade de fazenda, o quantitativo, o quanto ele produz. Pode passar, por favor. E intraestadual, os principais regionais do Ceará que emitem GTA, Vale do Jaguar, Litoral Leste, né? A maior parte das GTAs. E, em segundo lugar, o Litoral Norte, que é aqui onde a gente... a jurisdição de Acaraú. Pode passar. Interestadual, ou seja, GTA para outro estado, pessoal. De saída, de Camarão, que sai aqui do Ceará. Aumentou a quantitativa de GTA emitidas até a partir de 2018. Quase 2.500 GTAs a gente chegou a emitir em 2021. Pode passar. E a finalidade da GTA de saída é principalmente para engorda. Ou seja, está saindo mais por lava do que matéria-prima daqui. Os laboratórios estão vendendo para... Estão expandindo as vendas abate só 27% e engorda 62%. Ornamental 10%, que o Ceará é um importante produtor de ornamental também e inclusive exportador de peixe ornamental, crustáceo ornamental, pode passar. O abate intraestadual, para onde vai o camarão? A indústria, principalmente do Sudeste, tem alguma coisa de Brasília, mas principalmente e alguma coisa do Rio Grande do Norte por ali. Pode passar. E aí os principais estados que estão recebendo o camarão do Ceará, que vão com GTA, logicamente, né? Que a gente sabe que vai carga na tora sem GTA. Camarão escondido dentro de imóveis, camarão semi-processado, porque a matéria-prima, pessoal, para vocês ficarem bem claros, para ter GTA, é o camarão de cultivo que foi despescado e vai na temperatura de conservação, do gelo, refrigerado, nas caixas. Pode ir vivo? Pode. Mas geralmente é morto, já insensibilizado, é a matéria-prima da agricultura. Mas alguns produtores eles têm outras formas de transportar esse camarão. Às vezes eles pré-cozinham ele, salgam, ou seja, já faz algum tipo de processo que é proibido por lei, que só pode ser feito numa indústria. E vai clandestinamente para todo o Brasil. Então é perigo, zoossanitário, porque pode estar transmitindo doença, pode estar levando, e aí tem a questão fiscal do Estado também, né? Que é o produto que está saindo sem pagar imposto, sem pagar nada. Isso é importante para a economia, no fim das contas. Pode passar. Aqui mostra no mapa para onde vai os animais para engorda. Para engorda. Para todo o canto que vocês imaginam vai camarão, até para o norte, para o norte, centro-oeste. Pós-lava de camarão, está indo para lá. E aí os principais estados que compram, né, pós-lava, ornamental, né, para onde está indo, e saída interestadual, os principais, de onde está saindo, os principais regionais, principalmente Vale do Jaguaribe, litoral leste, né, e aqui a região do Baixo Acaraú, que é o litoral norte. Entrada, pessoal, isso aqui é importantíssimo. Camarão que entra aqui de fora de outros estados, que ninguém sabe, teoricamente, assim, se está ou não livre de alguma doença, inclusive uma doença emergente. Aumentou a quantidade, mas o Ceará ele sempre comprou pós-lava de fora, do Piauí, Rio Grande do Norte, porque certamente a produção de pós-lava não suporta a produção, a engorda. Então, ele tem que comprar de outros estados. Aí, então, teve esse aumento. 2021, uma absurda de GTA que entrou aqui de fora. Animais que vieram de fora. Qual é o risco para o Ceará? É o que eu já falei, pode vir doença. Historicamente, pessoal, quem for estudar, futuramente, quem for enveredar nessa área de sanidade, a mancha branca, quando ela chegou nos Estados Unidos, ela veio no camarão congelado. Às vezes a doença ela vai num animal vivo também. Pós-lava, no alevino. No alimento vivo. A gente alimenta reprodutor de camarão com alimento vivo, às vezes com alimento congelado, aquático. E eles estão na área que tem o vírus. E se for uma prova biológica, molecular para identificar, não tem como a gente identificar. Aí passa para o teu produtor e dali sai um foco, aí sai espalhando. Se for uma doença emergente, é uma crise grande econômica.
Por isso é importante. Inclusive, eu falei de alimento vivo. Quem produz alimento vivo para animal aquático tem que ser cadastrado também no Serviço de Inspeção Federal, para poder emitir GTA e para garantir que aquele alimento não vai causar risco de adquirir dos animais do produtor adquirir doença. Existe a clandestinidade da mesma forma. Tem gente que traz carne de lula de todo canto, biomassa de artêmia, escondido, entendeu? Então, tudo isso causa um prejuízo lá na ponta para o produtor. Acaba às vezes quer comprar mais barato, quer ajudar um amigo. E aí corre o risco tanto de ser pego na fiscalização numa blitz, que a DAGRE faz blitz nas rodovias junto com a Força de Segurança, como também trazer a doença principalmente. Pode perguntar. Com certeza. Tem que ter o cadastro agropecuário lá no estado que ele está produzindo. Quando ele vai vender, ele já vende com a GTA. Sei quantos trilhões. Não. Aí ele só vai incluir no cadastro agropecuário que tem a exploração de biomassa de artêmia. Além do camarão, eu tenho biomassa de artêmia. Aí tu só faz só aquele controle, mas o serviço veterinário sabe que tu está cultivando artêmia, entendeu? Pode vender? Pode. Tu tem o cadastro, tu pode vender para outra propriedade. Só tu tirar a GTA da tua propriedade para outra propriedade que está querendo a biomassa. Pronto, então a principal entrada, pessoal, é engorda. Então aqui não entra camarão para beneficiamento, matéria-prima. Só entra pós-lava. O risco é maior porque a quantidade é maior. Vocês concordam? A quantidade de pós-lava é muito maior, na casa dos bilhões, milhões, do que se for comparar com a matéria-prima. O camarão cresceu. Então é muito animal que entra, é um risco sanitário para a gente. O que acontece? Essas propriedades que recebem camarão de fora, elas são consideradas propriedades de risco, de maior risco sanitário para essas doenças dos crustáceos. Por quê? Porque estão recebendo de fora, outra origem, embora venha com GTA, a aglomeração, a fase de cultivo, que são pós-lava, é mais propensa a adquirir doenças, o manejo é mais, tem que ter mais controle. Então a DAGRE, o serviço veterinário, tem que acompanhar, a gente monitora isso aí através de quê? Dos veterinários habilitados e dos próprios engenheiros de pesca que são RT das fazendas, que estão acompanhando de perto. Então eles têm que, durante aquela fase de pré-berçário, ficar com a atenção redobrada naquelas pós-lava que são de fora. Qualquer eventualidade tem que avisar para a gente. A gente vai lá, coleta alguns amostras. Primeiramente tem que fundamentar, o veterinário tem que fundamentar a suspeita daquela doença, mancha branca, mielonecrose, Deus o livre, síndrome da mortalidade precoce. Se suspeitar, se fundamentou, a gente preenche o formulário, abre a ocorrência, formulário inicial de ocorrência, coleta as amostras e manda para o laboratório. Não tem custo nenhum para o produtor. Ele vai saber que doença é aquela que está ocorrendo, que está cometendo. Se for, digamos, uma mancha branca, vai ter interdição na propriedade? Não. Por quê? Porque a doença já está presente aqui no Ceará, no Brasil. Ela não é mais, digamos, uma doença emergente, ela já é uma doença presente aqui. Está de uma forma endêmica, silenciosa, não está tendo a mortalidade e a morbidade são baixas, não está tendo mais focos, não está tendo mais surto, mas ela está presente no ambiente. Então, se tiver uma propriedade com a mancha branca, o que é que vai acontecer? Não vai ter interdição da propriedade, vai ter apenas o quê? A responsabilidade é do próprio produtor de fazer a implementação do sistema de um plano de emergência, de contingência daquela doença que já são formatados pelo próprio programa, pelo próprio Ministério da Agricultura, que são balizados pelo Código Internacional de Animais Aquáticos da OIE. Ou seja, é tudo adequado com a normatização internacional para fazer aquele controle daquele foco. O produtor que vai fazer não vai ter interdição, não vai ter sacrifício sanitário, porque a doença já está presente. Então ele vai mitigar os riscos para diminuir o teu prejuízo e evitar, fazer vazio sanitário e evitar que aquela doença continue ocorrendo lá e cause prejuízo nos teus vizinhos também. Agora, se for uma doença nova, interdição, sacrifício sanitário e certamente indenização, lógico que é uma doença emergente, com outras cadeias tem indenização, mas tudo para o bem comum da cadeia produtiva. Se for uma doença mais grave como essa que ainda não tem aqui no Brasil. Então, a principal forma de entrada é de formas jovens para engorda aqui. Principalmente, vocês vão ver aqui, do Rio Grande do Norte e Piauí. Mas o Piauí ele ainda é campeão. O laboratório do Piauí, Cajueiro da Praia, manda mais do que o pessoal lá do Rio Grande do Norte. Lava aqui para o Ceará. Aí, ó, 66% Piauí e 34% Rio Grande do Norte.
São laboratórios reconhecidos, a quem trabalha na cacinicultura conhece. São laboratórios que investem muito em tecnologia, em genética, em biosseguridade, que é isso tudo que eu estou falando. Se não tem biossegurança e biosseguridade, não tem como garantir a qualidade da tua pós-lava. E isso no meio da cacinicultura eu já trabalhei. Eu sei que é muito fechado a indústria, o setor, e o produtor ele não compra uma pós-lava se não tiver garantia de qualidade, porque é cara. A pós-lava é bem representativo no custo final. Então tem que comprar uma pós-lava de procedência. Futuramente, quem sabe, quando estiver funcionando na forma jovem, segura, o Ceará ele pode fazer isso. A gente tem autonomia inclusive, para, baixar uma portaria e dizer, só entra pós-lava aqui no Ceará se o GTA só pode ser emitido se o veterinário apresentar uma prova, digamos, molecular, teste rápido, reação de cadeia de polimerase, para mancha branca, digamos assim. Ou então, essa doença que não tem aqui ainda. Só entra se tiver, patrão. Se não tiver, não entra. O Ceará pode fazer isso. Regulamentar. Para quê? Para proteger a cacinicultura do Estado, entendeu? A gente pode regulamentar com relação a isso. Amarrar na GTA, de fora, de pós-lava, um atestado desse, quem sabe futuramente. O comitê pode decidir isso aí. A própria cadeia que participa do comitê pode decidir isso aí. Mancha branca, quando chegou no Brasil, ela veio vindo, Santa Catarina, Bahia, teve Ceará, e ninguém fez nada, apresentou um foco enorme. Aqui algumas ações de fiscalização, visita em fazenda, fiscalização em loco, aqui no transporte de pós-lava, no viveiro de engorda, aqui mandando amostra para o laboratório, aqui na indústria, pré-berçário. E aqui o que eu falei para vocês, né, sobre o registro do serviço de inspeção, tem que existir o serviço de inspeção municipal, estadual e federal, para garantir aquele produto para consumo humano. Todo produto de origem animal, pessoal, vocês só podem consumir, bem da verdade, se tiver um registro de inspeção. Infelizmente, a realidade do nosso país é outra. A gente não tem muito produto de origem animal que é vendido de forma clandestina, a gente consome de forma clandestina. Mas o pescado, como os outros produtos de origem animal, também tem que ser inspecionado. Ele tem que ter essa qualidade, essa garantia de qualidade. E para isso ele tem que ser amparado pelo GTA. A GTA só pode ser emitido para uma indústria de beneficiamento de pescado. Todo mundo sabe que tem informalidade, tem pescado na feira, assim como tem outras carnes de animais terrestres. Mas não está correto. É a mesma coisa da carne de moita. Mesma coisa, o pescado sem GTA, que está sendo transportado. Agora, de origem extrativista, não vão confundir. Pesca, pessoal, é outra coisa. Ele só basta da nota fiscal. Aqui é tudo aquicultura. O cabo está produzindo ali, ele está fazendo a estocagem, está cultivando. Então era mais ou menos isso que eu queria falar. Eu queria só citar, além dessas ações que vocês viram aí, que faz parte também da cacinicultura, eu vou só informar. Em 2019 a gente participou junto com o Ministério da Agricultura, de uma ação, um plano. Vocês lembram daquela derramamento de óleo que teve aqui no Nordeste, né? A gente fez umas coletas no município para verificar traços de hidrocarbonetos policíclicos, né, que é do petróleo, e alguns contaminantes inorgânicos, em ostras e em camarões de cultivo. O Ministério mandou para a gente alguns municípios que tem que ser feito esse trabalho. A gente fez em Itarema, numa fazenda de camarão, Paraipaba, Beberibe e Aracati. A gente coletou camarão nas fazendas de cultivo e ostra extrativa, para ver se tinha contaminação, e graças a Deus não teve. Eu só estou falando para vocês que existiu esse trabalho, que a DAG participou junto com o Ministério da Agricultura. Enfim, eu espero ter contribuído de alguma forma com vocês. Eu sei que é muito ampla essa questão da sanidade, mas é um tema bom e que eu acredito que vocês tenham que ter conhecimento, já que vão trabalhar diretamente na cadeia. Obrigado, pessoal. Quem tiver pergunta, a gente está à disposição, tá certo? Tanto eu como o colega Eduardo. Bom, pessoal, chegou
a hora das perguntas. Eu sei que competir com o almoço é meio difícil, né? Mas a gente está aqui por vocês. E vamos à obra. Tirem as dúvidas, por favor. Oi, bom dia. Aí foi tudo aqui, minha Nossa Senhora. Tu falou que tipo, a questão de contratar um profissional para fazer outra função que não seja a dele também é um problema, né? Mas assim, dependendo de quantas formações o profissional tem, ele pode assumir mais de um papel dentro da empresa ou dentro de qualquer lugar, ou ele não pode? Desde que a contratação dele tenha sido feita de forma correta. O que é a forma correta? Na hora da tua contratação, o empregador ele define pela ordem de serviço quais são as tuas atribuições, tá? Isso gera um documento que vai ser assinado por você, dando ciência de cada atribuição dentro de um CBO. Tá? O CBO é um Código Brasileiro de Ocupação. É uma descrição do teu cargo oficial. Está lá no Ministério do Trabalho, certo? Então assim, dentro daquilo você pode fazer o que é mandado. Fora disso é um acordo coletivo, uma convenção coletiva. Qualquer coisa fora disso aí está fora da norma. De 10 em 10 para não tumultuar, tá, pessoal? Eu só vou sair daqui depois de 10 perguntas, então é o jeito de perguntar logo, senão o almoço não sai. Opa, bom dia. A minha pergunta vai para ele. Tem muita gente que reclama sobre a questão da autonomia do engenheiro de pesca, tanto na aplicação de antibióticos, probióticos, etc., tanto na cassinicultura quanto na piscicultura, sobre essa falta de autonomia da gente ter que consultar sempre um médico veterinário. Eu queria saber se a pessoa que faz uma pós voltada para a medicina veterinária tem esse aval para poder fazer essas aplicações sem ter que passar para um médico veterinário. Assim, é uma situação, uma pergunta bem complexa que envolve questões de classe, né, profissional. Inclusive, vou até citar que a Organização Mundial de Saúde Animal ela fez uma auditoria aqui em 2015 no Serviço Veterinário Oficial do Governo Federal. Na época era Ministério da Pesca. E tinha uma série de engenheiros de pesca que era para fazer parte da equipe naquela época, e hoje ainda fazem também. Embora eles não façam parte do Serviço Veterinário Oficial, eles são profissionais que são essenciais dentro da cadeia, entendeu? Mas com relação a essa tua pergunta, é muito capciosa e eu não vou conseguir te responder não, assim. Ao fundo, se é correto, se tipo legal, o cabo aqui com uma pós, um veterinário fazer essa missão porque por lei, até onde eu sei, inclusive nessa própria auditoria a OIE deixou bem claro que era para o Brasil deixar claro normativamente qual era a função desses outros profissionais que não eram veterinários. Porque infelizmente, pessoal, ou felizmente para mim, a sanidade de animais, embora seja aquática, é exclusiva de médico veterinário, por causa da ciência veterinária que existe por lei. Inclusive na própria auditoria tem isso. Mas isso que você falou é uma ansiedade muito grande da classe. Eu tenho vários colegas, né, engenheiro de pesca, biólogo, e que pode ser um entrave para vocês de alguma forma, não podemos GTA. Eu sou uma pessoa que eu sou sempre aberto para tentar melhorar a cadeia. E eu acredito no trabalho de vocês, engenheiro de pesca, com certeza eles são essenciais, inclusive para a questão de defesa sanitária, né, para proteção com relação a doenças. Porque vocês estudam doenças no dia a dia, no campo, você é obrigado a saber sintomatologia de doença, para poder notificar, para poder mandar para o laboratório. Mas agora eu não vou poder te responder com relação a isso, mas eu vou pesquisar. Eu estudo aqui, eu prometo responder isso através dos meninos, tá bom? Bom dia. Minha pergunta para você também. Deu para ver através dos dados, né, que a cadeia produtiva que mais emite GTA são dos grandes produtores e médios, né? Isso porque eles vão vender o produto dele direto para o mercado de processamento.
Mas e o pequeno produtor, qual seria o atrativo dele, já que ele não chega no mercado do processamento para emitir essa GTA? Pronto, boa pergunta. E, inclusive, é um ponto, é tipo um gargalo do programa no Ceará, a questão do escoamento da produção desse setor da cassinicultura, do pequeno, do microprodutor. Geralmente ele não tem o cadastro da DAGRE, geralmente a quantidade que ele vende não tem como mandar para a indústria, ele vende, de certa forma, na informalidade. O primeiro passo que eu oriento é ele ter o cadastro na DAGRE. Tem um cadastro na DAGRE, ele vai comprar pós-lava com o GTA, a gente já vai saber de onde veio a pós-lava, ele vai produzir. Na hora de despescar, se ele não conseguir vender para a indústria, que é muito difícil, ele não vai conseguir por causa da quantidade, da burocracia e tal, existem outras formas de ele dar baixa, digamos, no cadastro dele, daquele rebanho de camarão que estava lá estocado naquele ciclo. Como? Ele vai lá, atualiza o cadastro dele. Infelizmente, isso que eu estou falando não é correto, mas ele tem que informar que aqueles animais já chegaram no ponto de abate e que ele vendeu. De forma incorreta, mas vendeu e não tem mais. Infelizmente é assim, mas a carga em si, se for vender comercializada na informalidade, ela vai sem amparo legal, sem GTA. E em realidade o que está acontecendo é essa ainda. E eu acho que a gente tem que envolver, inclusive, a vigilância sanitária estadual, por questões de venda no comércio, desses produtos que não têm origem. O trânsito, a gente ainda está trabalhando. O trânsito dessa matéria-prima, a gente ainda não teve nenhuma grande apreensão, justamente por isso que a gente está esperando ainda o setor acordar e fazer cadastro. Agora, a questão de planta é um grande problema mesmo no Ceará. A gente não tem planta para escoar. Parece até a gente está cobrando, mas não tem como o cabo fazer, se ele é pequeno, mandar essa produção regulamentado com a GTA. Infelizmente, a realidade ainda é essa. E, para te dizer assim, uma solução seria criar consórcio com beneficiamento, o Estado tem que se envolver e criar alguns estabelecimentos que possam receber essa produção desses pequenos, desses médios, de forma legalizada, entendeu? Porque eles correm risco de serem prejudicados, terem as cargas apreendidas por conta disso. Não sei se eu consegui te responder, mas... Sim, muito obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Opa, bom dia de novo. Seguinte, é porque, assim, eu e alguns colegas de turma, a gente tem um projeto, não por agora, mas assim, futuramente, né, de fazer uma fazenda de criação, né, e por enquanto tá no papel, a gente está estudando sobre isso, mas a intenção que eu tenho de perguntar é o seguinte, pra gente que é formado na área de engenheiro de pesca, né, informação, é mais fácil conseguir esses avais, é mais fácil conseguir essa matéria de produção e tantos trâmites de lei, ou ainda assim é complicado pra gente conseguir tudo isso? Que eu saiba, assim, além do conhecimento que você vai ter na área, né, da produção, de construção, da parte de engenharia, eu acho que basicamente você vai aprender tudo, o caminho mais rápido do que uma pessoa leiga que não entende, porque hoje, fez bem você falar nisso, tem muita gente que é aventureira, que vê que o cara está ganhando dinheiro produzindo camarão, mas ele não sabe o que está ali por trás, não sabe que se tem um técnico ou não, capacitado, que estudou bastante, que é o caso de vocês, entendeu? Vocês vão entrar nessa questão da informação mais clara, correta, onde encontrar as coisas. Com certeza na academia vocês vão aprender os caminhos das pedras, né, como a gente diz. Alguém mais com alguma pergunta? Não? Assim sendo, tem aqui? Vamos lá. Mais uma vez, minha pergunta é sobre a questão da vigilância sanitária. Por exemplo, uma pessoa que ela vai produzir para consumo próprio, por exemplo, uma comunidade pesqueira, ela começa a produzir apenas para se beneficiar, nada de comércio externo.
se bater a vigilância naquele local, visualizar, eles podem parar aquilo, multar de alguma forma ou intervir aquilo? Ou tem que emitir alguma coisa? Tu fala a vigilância sanitária ou a defesa agropecuária? Ah, acho que defesa agropecuária. Pronto, não, é como eu falei para vocês. Todo animal aquático que estão sendo mantido em cativeiro, eles devem ser cadastrados na Agência de Defesa Agropecuária. Por quê? Porque eles representam uma unidade epidemiológica, independente da finalidade que você vai ter com aqueles animais. Se é para comércio, para consumo próprio. Tem que ter o cadastro. O produtor ele basta levar a documentação pessoal dele, identidade CPF, comprovante de residência, e o documento da propriedade. Pronto, fez o cadastro agropecuário, você vai comprar os seus animais, ou se já tiver os animais lá cultivando, você só faz atualizar o saldo, né, no cadastro. Quando você for consumir, digamos, tem mil tilápia no lago. Aí, 6 meses depois, dá com 800 gramas, tu consumiu com tua família, distribuiu entre a tua família, você só vai lá no escritório e atualiza teu cadastro. O quantitativo de rebanho. Em vez de 1000, você chega lá e diz, só tenho agora 200 tilápia. Aí ele vai lá e tira. Você não precisa tirar GTA. Pode tirar GTA? Pode. Se você quiser vender para uma indústria que está interessada no teu peixe, tu vende. Se você já é legalmente cadastrado, você tem aptidão para emitir GTA, entendeu? Consumo próprio tem que ser cadastrado por isso, porque pode apresentar doença e todo mundo tem que estar dentro do sistema de defesa agropecuária, né, num momento desse. Uma emergência sanitária, entendeu? Do que a gente tem que cadastrar na hora de apagar o incêndio. Não, a gente já tem que estar com todo mundo cadastrado para a gente saber a realidade daquela região. Ele é só notificado, se for descoberto, ele é notificado pela DAGRE. Ele dá um prazo de 10, 15 dias para ele comparecer ao escritório. Se o auditor ele lavrar uma notificação, ele tem que cumprir. Se ele não cumprir, aí ele pode ser autuado. Ele não fez o cadastro. Mas a gente espera, sabe, pessoal, que seja uma coisa por conta própria, uma coisa natural. O produtor ele tem que ir procurar o cadastro. Às vezes só procura quando está precisando se pescar, em cima da hora. Conseguir uma venda num beneficiamento que só aceita com GTA, ele se aperreia para cadastrar tudo em um dia. E o processo não é assim, não. Tem um pouco de burocracia. Mas é rápido o processo. Não chega a ser mais de uma semana, não. Eu vou aproveitar aqui a fala, né? E pela minha percepção aí das perguntas de vocês, algumas pessoas ficam ansiosas em relação a que o engenheiro de pesca pode assinar, pode fazer, até pensando numa forma extra de ganhar dinheiro, né? Porque a gente sabe que a condição é aquela e o que é que eu posso fazer a mais, né? Se eu posso assinar um laudo, se eu posso assinar um documento, se eu posso ter uma condição melhor, se eu posso fugir um pouco do piso salarial, né? E aí eu venho com essa resposta relacionada à questão das pós-graduações, né? No meu caso era, ou eu ficaria no piso salarial do engenheiro de pesca, ou eu mudaria essa percepção, muito embora sendo engenheiro de pesca, o que eu poderia fazer para ganhar mais, eu fui para a especialização em segurança do trabalho. Eu lembro na minha época, lá na pós-graduação, na minha sala, acho que com exceção de 2 pessoas, todos eram engenheiros de pesca. Então, assim, chegou uma condição de que o engenheiro de pesca precisava melhorar suas condições financeiras. O que fazer? Especialização. Né? Se foca numa coisa, numa área que também te dá prazer e vai lá e corre ela. Né? Porque no meu caso foi isso. Eu tinha 2 contratos com 2 fazendas. Eu me sentia um pouco preso porque eu tinha que ficar dentro da produção. E quando eu me tornei engenheiro de segurança, inicialmente as pessoas diziam, mais um engenheiro de segurança, né? Mais um, né? Então tem que ser o engenheiro de segurança. Então hoje eu atendo o norte e nordeste do Brasil com a minha empresa, a Start. Tá? A gente tem uma percepção boa do mercado e a questão é o limite do salário de vocês é o limite da condição de trabalho que vocês vão ter. Então, quanto mais vocês correrem o mundo, mais vocês vão ganhar. Então, isso daí que vocês perguntaram, posso assinar, não posso, posso emitir isso ou não posso, a segurança do trabalho talvez vá dar para vocês, por serem engenheiros, né, só pode fazer segurança do trabalho quem tiver como graduação uma engenharia, seja lá qual for.
Tá certo? Encerrando esse momento, iremos para o nosso intervalo de almoço e retornaremos às 14h30 com mais uma palestra. Obrigado aos palestrantes.